Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje é dia 23/11/2023. Estamos entrando hoje no capítulo 24 de Mateus, tá certo? E estamos entrando na reta final do livro de Mateus. Lembrando que Mateus vai até o capítulo 28. Então vamos dar início ao nosso estudo, mas antes de mais nada vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença, pedimos pelo Teu precioso sangue, que venha nos lavar, Senhor, purificar nossa consciência de toda obra morta, para que possamos servir a Ti, o nosso Deus vivo. Senhor, nós queremos penetrar na Tua palavra e que a Tua palavra penetre em nós. Faça rica morada em nosso coração. Queremos declarar que precisamos da Tua palavra. Tua palavra nos encoraja, nos dá vida, nos transforma, nos alimenta, nos sustenta. Senhor, estamos vivendo em tempos difíceis. Senhor, somente pela Tua palavra é que podemos ser animados, ser cheios da esperança. Obrigado, Senhor. Venha falar conosco, seja com todos que estão aqui presentes, também aqueles que ouvirão também essa mensagem pelo canal do YouTube. Senhor, fale com todos nós. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Então chegamos hoje no capítulo 24 de Mateus, e os capítulos 24 e 25, podemos dizer que são palavras da profecia do reino. Esses dois capítulos podem ser divididos em 3 sessões. Já vou explicar. E aqui nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de escatologia. Escatologia vem do grego escatos, últimos, logia, estudo. Então é o estudo das últimas coisas, é o estudo dos eventos do tempo do fim. Então aqui esses capítulos falam da escatologia, o tempo do fim. E aqui, então, se vocês acompanharem na Bíblia de vocês, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 31, dá para folhear a Bíblia aí, é uma sessão. E essa sessão é dirigida ao povo de Israel, tá certo? Depois, a outra sessão é do versículo 32 do capítulo 24 até capítulo 25, versículo 30, é a outra sessão que é dirigida à igreja. Então essas palavras dessa sessão são dirigidas à igreja, aos cristãos. E do capítulo 25, versículo 31, até o final do capítulo, são profecias dirigidas às nações. Deu para entender? Vamos repetir? Então a primeira sessão é dirigida ao povo de Israel. Capítulo 24, versículos 1 a 31. A segunda sessão é dirigida à igreja. Capítulo 24, versículo 32 até o versículo 30 do capítulo 25. Do versículo 31 do capítulo 25 até o 46, até o final do capítulo, é uma palavra dirigida às nações. Pouco a pouco nós vamos ver como se trata de escatologia, como se trata de um estudo das coisas do fim. Nós precisamos ter um pouco de paciência. Não vamos correr, vamos ver pouco a pouco. A Bíblia é um livro que pode ser comparado a um quebra-cabeça. Então tem peças aqui em Mateus sobre esse assunto, tem peças lá no livro de Daniel, por exemplo,
tem peças lá no livro de Apocalipse, e para a gente juntar e formar o quadro, a gente precisa pegar um pouco daqui, um pouco dali, e encaixar direitinho as peças, para a gente ter o quadro claro, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer, pouco a pouco, sem muita pressa, e apesar de que estamos chegando no final do ano, né, e semana que vem é o último estudo desse ano, mas o que ficar ainda dessa sessão, retomaremos no ano que vem. Amém. Se Deus quiser. Amém? Amém? Aleluia. E quem sabe, antes da volta do Senhor, a gente termine em Mateus. Só Deus sabe, né? Então vamos lá. Vamos ler os versículos do capítulo 24, versículos do 1 até o 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Então vamos comentar os versículos aqui. Versículo 1 fala assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Isso aqui não é apenas uma explicação qualquer. Jesus saiu do templo e aconteceu isso. Não. Isso também tem um significado. Jesus deixar o templo é o templo do Antigo Testamento ficar para trás. Está dando para entender? Há uma mudança de era, há uma mudança agora. O templo físico perde o seu valor. Ele cumpriu aquilo que era a função dele, vamos falar assim, no Antigo Testamento. O templo físico era uma sombra do que deve acontecer hoje no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, e quando o Senhor passa por morte e ressurreição. Então o templo de Jerusalém
perde o seu valor. Por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. A partir da ressurreição do Senhor Jesus, Deus mesmo vem habitar em nosso espírito. Isso ainda não acontecia no Antigo Testamento. Deus não vinha habitar no espírito do homem no Antigo Testamento. Deus podia, como espírito, usar o homem, influenciar o homem. Por exemplo, os profetas foram usados pelo Espírito para falar as palavras das profecias. Mas o Espírito não entrou para habitar neles. Está dando para entender? Mas eles foram tomados pelo Espírito em determinados momentos. Mas hoje é diferente. Nós recebemos o Senhor em nosso Espírito. Amém. Então, é como o Senhor Jesus falou em em João capítulo 14. Vamos ler. Mateus 14. João 14. Estou falando um pouco alto por causa da chuva, né? Diminuiu. João 14, versículo 16. O Senhor ainda estava com os discípulos, mas estava falando para eles que ele iria morrer e iria ressuscitar. Sua morte e ressurreição é uma preparação para que os discípulos recebessem o Senhor no espírito deles. Tá? Então vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui fala claramente que o Espírito viria como outro Consolador. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Ele mesmo vem como Espírito. E agora, aquele que habitava entre eles, estava em carne entre eles, estava com eles, viria para estar dentro deles. Estarei em vós. Amém. Isso significa que a partir daí nós somos a morada do Espírito Santo, ou nós somos o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, primeiramente. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que é o santuário de Deus? É o templo de Deus. Hoje, o que é o santuário? Nós somos o santuário de Deus. Então, essa retirada do templo aqui é significativa. Deixou de ter o seu valor, cumpriu a sua função, era figura, era a maneira que Deus podia estar com o povo naquele tempo, através do templo, através do tabernáculo no deserto. Vocês se lembram disso? Então tinha lá um lugar onde Deus falava com o povo, especialmente com Moisés, no Santo dos Santos. Amém? Os discípulos, voltando para Mateus, quando o Senhor se retirou do templo, os discípulos falaram para o Senhor Jesus: vem aqui.
olha as construções do templo, né? Versículo 1. Eles estavam ainda muito apegados ao templo, né? Aquela coisa grandiosa, aquela construção grandiosa. Então eles mostraram ao Senhor Jesus: olha que grande construção, que coisa enorme, fantástico, maravilhoso. Versículo 2: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Aquele templo foi totalmente destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Aí, um tempo atrás, eu ficava pensando, esse muro das lamentações, eles falam que é parte do templo. E eu fiquei inculcado por isso, inculcado, sei lá. E eu pensei, mas o Senhor falou que não ia ficar, como que ficou assim? Como que tem esse muro? Tá. Então, eu pesquisei. Deixa eu ver aqui se eu acho o resultado da minha pesquisa. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, em hebraico é... Eu não sei ler o que é. É o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos, no Monte do Templo. Então, no Monte do Templo, onde era o Santo dos Santos, que tem lá? Tem uma construção muçulmana, certo? Aí eu vou ler aqui o resto do artigo. Trata-se do único vestígio do antigo templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande no lugar do templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal e que em si mesmo, atenção agora, não integrava o templo que foi destruído pelo general Tito. Ok? Resolveu o nosso problema? Para mim está resolvido. Então Jesus falou que não ficaria, não ficou. O que ficou é um muro de arrimo que não pertencia ao templo propriamente dito. E isso aqui é uma profecia do Senhor Jesus, que ali não ficaria pedra sobre pedra, porque o imperador não, Tito, um general romano, invadiu ali Jerusalém em que ano? No ano 70 e destruiu. Eu trouxe aqui um atlas histórico e geográfico da Bíblia para ler um trecho aqui para vocês. Pode ser? Foi um episódio traumático. Por quê? Houve o cerco em Jerusalém ali. Muitos morreram, sabe do quê? De fome. Muitos morreram de fome. E a coisa foi tão fantástica até. Bom, eu vou ler aqui, senão capaz de eu repetir o que está aqui e depois ler e ficar sem graça, né? Vamos lá. O cerco a Jerusalém. Em junho de 69, DC, Vespasiano voltou a ocupar Hebrom, mas não ficou muito tempo ali, pois logo foi proclamado imperador. Então, Vespasiano foi proclamado imperador de Roma. Transferiu o comando ao seu filho Tito. Não é o irmão Titão que a gente conhece, tá? Que iniciou o cerco a Jerusalém na primavera de 70 depois de Cristo. A região, num raio de 15 quilômetros ao redor da cidade, foi completamente desmatada. Em Jerusalém, os conflitos internos se intensificaram. Aí tem os personagens que entram aqui. Eu vou pular um pouquinho. Quando os romanos atacaram o terceiro muro, que Jerusalém era uma cidade fortificada, com muros,
A proteção externa da cidade, João e Simão colocaram suas diferenças de lado. Em maio, o terceiro e o segundo muro não resistiram. 2 legiões foram encarregadas. Caiu o muro. 2 regiões foram encarregadas de atacar a cidade alta e outras 2 de atacar a fortaleza Antônia. Joséfo, então, um dos assessores de Tito, Joséfo é até um historiador judeu, tá? Bastante famoso, tem um livro desse tamanho. Eu ia trazer esse livro, mas achei melhor trazer esse que era menor. Instou o povo da cidade a se entregar, mas ninguém lhe deu ouvidos. Em 3 dias, olha só, em 3 dias, os romanos levantaram uma barreira de 7 quilômetros ao redor de Jerusalém, impedindo a entrada de provisões. Em 3 dias. Até hoje a pessoa não faz essas coisas, né? Muitos dos habitantes da cidade morreram de fome, e os corpos em putrefação começaram a se amontoar pelas ruas. Em junho, a fortaleza Antônia foi tomada e iniciou-se o cerco ao templo. A fortaleza Antônia ficava próxima ao templo, tá? Inicialmente era uma fortaleza romana. A escassez de alimentos se tornou tão severa que foram relatados casos de canibalismo. Posso falar? Isso aqui está previsto no Antigo Testamento também. A mãe promete o filho que vai nascer para a vizinha: vamos comer nosso filho, depois nós comemos o seu. Coisas assim. E depois não permite que coma. Então tem essas coisas complicadas de falar até. Mas isso aconteceu aqui nesse período. O templo é destruído. Em 27 de agosto de 70 depois de Cristo, os soldados romanos queimaram a porta do templo e o invadiram. Os generais romanos discutiram se deviam incendiar o templo ou não. Em 29 de agosto, um soldado romano lançou um pedaço de madeira em chamas pela porta interna e incendiou o santuário. As súplicas de Tito para que se apagasse o fogo foram ignoradas. Então Tito parece que não queria que o templo fosse destruído, ele queria preservar, mas a turma lá não obedeceu. Considerando inútil poupar as outras partes do templo, os romanos incendiaram o restante da construção. As grandes pedras do templo de Herodes foram separadas umas das outras para permitir acesso ao ouro derretido, e seguiu-se um terrível massacre. Deu para entender, né? É o suficiente, acho. Então as pedras foram separadas por quê? No templo havia muitos utensílios de ouro. E como houve esse incêndio, o ouro derreteu-se e foi se enfiando no meio das pedras, lá, alguma coisa assim. Então, para não perder nada do ouro, foram tirando todas as pedras. Pergunto, a profecia de Jesus cumpriu-se ou não? Sim. Cabalmente? Tem falhas? Não tem. A palavra do Senhor não tem falhas. Amém? Ó Senhor Jesus. Você pode perguntar, por que tudo isso aconteceu? Bom, o povo foi rebelde ao Senhor, tá certo? Então, tudo que acontece contra o povo é porque eles não ouviram a palavra do Senhor. No caso aqui, 70 depois de Cristo, eles ainda estavam apegados à antiga religião, não deram atenção à vinda do Senhor, à primeira vinda do Senhor, e por causa disso, essa cidade, Jerusalém, o Senhor permitiu essa destruição. E veja, Joséfo, como eu falei, Joséfo era um historiador do povo judeu, famoso, Flávio José. E ele recomendou, vamos nos entregar.
para poupar o povo. Mas eles não quiseram se entregar. Havia até mesmo disputas internas entre os judeus ali, que complicaram a situação deles, e pessoas morriam de fome e tal, e houve canibalismo. Então, ó Senhor Jesus. Amém? Então, essa palavra do Senhor foi cumprida pouco tempo depois que o Senhor falou isso, no ano 70 depois de Cristo. Depois de Cristo depois do nascimento de Cristo, né? Bom, voltando agora para Mateus, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui eles perguntam sobre a vinda do Senhor, eles perguntam sobre a consumação do século, quando que ia acontecer essas coisas que o Senhor estava falando, e o Senhor começa a responder, começa a falar. Vinda, aqui no versículo 3, essa palavra vinda é parousia, vem do grego, também significa presença. Nós aguardamos a parousia do Senhor. Amém. Nós cremos que a parousia do Senhor, a segunda vinda do Senhor, está próxima. Confere? E essa segunda vinda do Senhor, essa parousia, essa presença do Senhor, ela, na verdade, é um processo. Não é uma coisa assim, pá, pronto, acabou. O Senhor já veio. Não, é um processo. Por quê? Nós vamos ver com mais calma, com mais detalhes e tal. Mas essa parousia começa com o arrebatamento do filho varão. Ok? Não precisa explicar mais nada? Está tudo certo? Vamos ver então. Apocalipse capítulo 12. Por isso nós temos que ir com calma, né? Em Apocalipse capítulo 12, nós temos um grande sinal no céu. É uma mulher vestida do sol, achando-se grávida, pronta para dar à luz. E também um outro sinal, que é um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tal. Esse dragão representa o quê? Quem é esse grande dragão? O dragão, ele se deteve na frente da mulher, esperando que essa mulher desse à luz e ele devorasse o nenê que ia nascer. Certo? Muito bem. Versículo 5. Nasceu o nenê? Nasceu. Só que não nasceu nenê. Nasceu filho varão. O que significa varão? Adulto. Um filho homem. Um homem adulto. Certo? Que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E esse filho, o filho varão, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui começa o processo da parousia do Senhor, da vinda do Senhor Jesus. Aqui ainda não começou o que se chama grande tribulação. Vamos ver, tá certo? Então esse filho varão, ele é composto, não é uma pessoa, é um coletivo. Ele é composto dos cristãos vencedores que haviam já falecido. Deu para entender? Então, por que filho varão? Porque não é criança, porque não é indefeso, porque é um filho adulto. Veja aqui, o versículo 11
fala assim: eles, pois, o venceram. Venceram quem? O dragão. Por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então esse filho varão, ele é arrebatado até o trono de Deus nos céus. O dragão estava louco para comer ele ali. Então tá, vamos ver quem que é esse dragão aqui. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão. Quem que é? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, tal. Então quem é o dragão? É o diabo, é Satanás, é a antiga serpente. A serpente que apareceu lá em Gênesis capítulo 3. E seduziu a Eva. Lá ela era uma serpente, aqui virou um dragão, de tanto devorar o homem. Certo? Cresceu, ficou grande, virou um grande dragão. Mas aqui ele foi expulso. Amém. Outro evento que nós temos aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. 144.000 é um número literal? É um número figurativo? Há controvérsias. Talvez seja figurativo. Não exatamente 144.000 pessoas, tá? Mas quem são esses? Versículo 4. Isso aqui é bastante importante para a gente entender. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então esses são os vencedores também, são primícias. Devem ser aqueles que estarão vivos, não os que morreram como aqueles que compõem o filho varão, mas os cristãos vivos que, antes da volta do Senhor pública, eles serão também arrebatados, comprados da terra, redimidos dentre os homens, certo? Foram também arrebatados. Então nós chamamos o arrebatamento do filho varão e o arrebatamento das primícias, que aqui fala, né? São primícias para Deus e para o Cordeiro. O que são primícias? Hein, Humberto? São primícias. Quando você planta lá na sua chácara, o que você gosta de plantar lá? Mas o que você gosta mais de comer das suas frutas? Mandioca? Tá. A mandioca é meio ruim de falar. Vamos falar de outro, uma fruta assim. Laranja baiana? É, ótimo. Então, as primícias das laranjas baianas são os primeiros frutos. Entendeu? O que acontece com eles primeiro que os outros? Amadurece primeiro. Então aqui são os cristãos que amadureceram. Tem a vida que cresceu neles. A vida de Deus cresceu neles. Então eles estão prontos para serem colhidos. Isso que significa ser primícias para Deus. Então veja, se o Senhor está para voltar e nós estivermos maduros, nós podemos ser colhidos pelo Senhor, arrebatados. Tá certo? Ó Senhor Jesus. E vamos ser primícias para Deus e para o poder. Os primeiros frutos maduros.
Quer ser, Marcílio? Eu quero. Eu também quero. O Senhor nos abençoe. Né? São esses 144 mil? Isso. Que, como eu falei, né, pode ser um número literal ou um número figurativo, tá? E aí, a volta do Senhor, a vinda do Senhor, ela culmina com a aparição pública do Senhor, sim. Também nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, ela cumpre algumas etapas. Então, para quem foi arrebatado, já começou a vinda do Senhor. Mas está todo mundo vendo? Não. O mundo está vendo aqui? Não. Para o filho varão, para as primícias, a vinda do Senhor já começou. Tá? E eles vêm com o Senhor até os ares. Eles descem com o Senhor até os ares. Até o momento que o Senhor vai se revelar publicamente para todos. Então veja, é um evento extraordinário que nós devemos desejar. Amém. Participar com o Senhor, ir até o trono de Deus e vir com o Senhor na sua vinda. Não é algo maravilhoso? Mas é algo que é uma oportunidade, certo? Ainda está em aberto. Ainda nós podemos preencher esses requisitos para estar fazendo parte dessas primícias, né? Eu quero fazer parte das primícias. Se o Senhor demorar, a gente pode fazer parte do filho varão. Deu para entender? Sim. Tá. Então vamos lá. Vamos ver mais sobre isso. Voltando para Mateus. Então aqui também diz que o Senhor, no Monte das Oliveiras, tudo isso, o Senhor começou a falar para eles no Monte das Oliveiras. Quando o Senhor revela essas coisas, nós precisamos estar num lugar elevado, num lugar celestial. Ou seja, precisamos usar nosso espírito, tá bom? Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Irmãos, é fácil enganar você? É fácil sermos enganados? Sim. Mas nós precisamos tornar isso difícil. Amém. O Senhor falou: cuidado para não enganarem vocês. Eu quero dizer o seguinte: para nós não sermos enganados, nós precisamos ser como as primícias, aqueles que amadurecem. Tem certas coisas, por exemplo, que o Tiago, que é um jovem, pode ser enganado, mas o Milton, que está mais maduro, que é o pai do Tiago, não é mais enganado. Por quê? Porque já tem mais maturidade, experiência, vivência. Correto? Isso é natural, não é? É natural. Uma criancinha pode ser enganada. Uma criancinha está brincando com um diamante, certo? Pegou um diamante lá, não sei de onde, está brincando com o diamante e vem alguém dar um carrinho, ela troca o diamante pelo carrinho. E você fica com o diamante. Isso não aconteceria com um adulto, né? Não é verdade? Então, mas todos nós podemos ser enganados se nós não crescermos em vida. Se nós também não amadurecermos. Talvez eu tenha lido aqui, mas eu vou ler. Não sei se eu li a semana passada. Algum dia desses eu li. Mas eu queria ler Hebreus capítulo 5. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Qual era a dificuldade
de explicar certas coisas para os irmãos, é que eles tinham se tornado tardios em ouvir. Não ouviam direito, vamos falar assim. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, já passou muito tempo, vocês deviam ser mestres. Mas tem novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quem toma leite? E quem come alimento sólido? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para quem? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ter as faculdades exercitadas. Eu não estou na faculdade. Não, as faculdades que são as funções interiores. Nosso espírito, nosso homem interior, nossa capacidade de julgar as coisas, não apenas na nossa mente, mas no nosso espírito. Porque nós exercitamos o espírito, as faculdades exercitadas, as funções do espírito exercitadas. Por exemplo, nosso espírito tem a função da comunhão, a função da intuição e a função da consciência. Nossa consciência precisa ser exercitada? Começa por aí. Nossa consciência, se bobear, ela fica cauterizada. O que é cauterizado? Insensível. Se você queimar uma parte da pele aqui, alguém cutucar aqui com uma agulha, você não vai sentir. É que nem calo, né? Tá certo? Por quê? Foi cauterizado, foi queimado. Então a consciência de um cristão não pode ser cauterizada. Ou seja, num pequeno sinal de que a coisa não está correta, a sua consciência deve acusar. Isso não é de Deus. Você está indo para um caminho que Deus não aprova. Então já começa a acusar. Quanto mais você ouve a consciência, mais aguçada ela fica. Quanto menos você ouve, mais cauterizada ela fica. Por isso nós precisamos exercitar as faculdades. Uma delas é a consciência. Qual é a outra? Comunhão. Comunhão com Deus. Orar, invocar, ler a Bíblia, ter comunhão, ter contato com Deus. Quanto mais contato com Deus você tem, mais você conhece o coração de Deus, mais você conhece o próprio Deus, mais você sabe o que Ele quer, mais você sabe o jeitão de Deus. Não é verdade? Então, certas coisas você já descarta de primeira. Bom, vamos chegar. E a intuição também, a intuição é algo que não está na aparência das coisas, mas algo que você recebe uma impressão de Deus, que ou que você deve fazer, ou que você não deve fazer. Ou que você deve falar, ou que você não deve falar. Também eu quero dizer que a intuição está ligada à revelação. Por exemplo, a gente ouve a palavra. Não estamos vendo nenhum filme aqui, estamos? Não. Mas no nosso interior parece que alguma coisa brilhou. Não é assim que acontece quando você ouve a palavra, quando você recebe uma visão espiritual? Puxa, isso abriu para mim. Isso é intuição também. Isso é algo misterioso, mas é Deus falando com você, né? Então veja, se nós tivermos intuição, a comunhão e a consciência exercitada, nós estaremos adultos, aptos para julgar as coisas. Quando vem alguém nos enganar, falar alguma coisa que não está de acordo
com a própria Bíblia, mas é bonito, mas é interessante, mas é lógico, mas não está de acordo com a Bíblia, nós já discernimos. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos nesse tempo de que precisamos crescer, precisamos aproveitar toda a oportunidade para exercitar nosso espírito, para exercitar nosso discernimento das coisas, porque os falsos profetas, os enganadores, muitas palavras estão por aí que podem nos enganar. Já pensou nesse momento que estamos no limiar da volta do Senhor? A gente está caminhando em direção ao Senhor, de repente a gente, começa a ser enganado. É a mesma coisa que você correu uma maratona e chegou na hora de entrar no estádio para dar aquela última volta, você pegar um outro caminho. Que ruim, né? Ou entrar um padre na sua frente e começar a puxar você para fora, que nem aconteceu com o Cordeiro, né? Como é que chama? Edson Cordeiro? Não é esse não. Bom, o brasileiro lá que estava na frente da Olimpíada, da maratona. Aí, não é verdade? Então, vamos pegar esse exemplo. Eu nem sei se é padre de verdade, aquele camarada lá. Mas ele entrou lá e puxou o Cordeiro lá, ainda chama Cordeiro, e atrapalhou o rapaz. No final, estava numa boa parte da prova já, e ia ganhar mesmo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Correr uma maratona toda para chegar no final, ser desviado, é ruim demais. Então eu queria dar esse alerta para vocês todos e para mim também. O que eu preciso? Ter meu espírito exercitado. Amém. Crescer em vida para não ser enganado. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Quando a gente é enganado, é ruim, não? É ruim. Eu já caí em golpe, gente. Eu já caí em golpe. Não sei se vocês caem. É até ruim de falar. Ô, sensação ruim. Quando você vê que enganaram você. Meu Deus. Então, irmãos, espiritualmente falando, não vamos cair em golpe. Amém? Precisamos estar alertas e discernir quem é quem. Voltando para Mateus. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem até um que fala que é o Cristo, como é que chama aquele? Inri. Mas o problema, pensa é bizarro até, né? Mas pensa o seguinte, tem seguidores. Né? Tem seguidores. Tem pessoas que seguem ele. Tem pessoas que apoiam ele com dinheiro. Não sei como é que ele está hoje, mas acho que nem sei qual que é a situação atual. Se está vivo ou não, mas está envelhecendo bem, né? Mas você veja, enganou muito. Não? Ele é o Cristo? Não é. Mas tem outros que vêm com uma coisa até, uma roupagem até melhor do que essa, né? Vamos falar assim. E enganam as pessoas? Engano. Tem seguidores? Tem seguidores. E aqui fala, vamos falar, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Senhor Jesus. Olha, o Senhor mesmo falou que a volta dele, ninguém sabe. Não falou isso? Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas vocês sabem, eu estava falando para você, né, sobre um camarada que você estava falando, camarada Rô, não gosta que eu fale camarada, sobre uma pessoa que você falou, conhecedora da Bíblia e tudo mais e tal. Mas tem surgiu uma profetisa há algum tempo atrás aí, dizendo que Jesus viria em determinada hora, em determinado local. E muitos se prepararam para aquele dia, para aquela hora, para a vinda do Senhor. Muitos. E a Bíblia fala o quê? Nem o filho sabe,
Somente o Pai. Aí essa mulher falou, enganou muitos. E muitos esperaram. E muitos acreditaram. E se prepararam. Não, foi antes disso. Foi antes disso. Foi lá para trás. E aí, Jesus não veio. Por que nós precisamos conhecer a Bíblia? Para não ser enganado desse jeito. A Bíblia mesmo fala. O Senhor mesmo falou. Como é que você pode estar falando isso? Não acredito nisso. Ninguém pode. Ninguém. Se surgir alguém, vamos dar uma dica aqui. Se surgir alguém falando, ó, Jesus vai voltar a tal hora, em tal lugar, vamos preparar, vamos fazer isso, aquilo. Sai fora. Sai fora. É enganador. Não. Acho que tem aquele também, camarada lá das Guianas, lá também aconteceu alguma coisa assim. Tom Jones, quem lembra assim? É que tomaram até veneno lá, suicidar, como é que chama? Eu não lembro se é Tim Jones ou é Tom Jones. Eu sei até que o Chico Anísio fazia imitação dele. Acho que o Tim Jones é do Chico Anísio. Então não sei. Bom, mas também enganou muitos. Eles tomaram veneno para esperar o Senhor, olha só, morreram. Então vejam, irmãos, a coisa é complicada. E são bons de enganar. Tá? Vamos lá então. Versículos 6 e 7, vamos ler. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras acontecem, irmãos? Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Então, essas guerras não são... Hoje tem guerras aí, né? Não são só as guerras que estão acontecendo agora, vão acontecer outras guerras. Tem algumas coisas que a gente nem percebe que são guerras também. Morreu, por exemplo, tem guerra ou não tem? Tem guerra. Não tem guerra lá das milícias. Aqui em São Paulo também não tem essa facção criminosa aí. É uma guerra, tudo é uma guerra de poder, de tomar território e tal. Tem a guerra lá, Israel contra o Hamas, tá certo? Tem gente que ainda insiste em falar que é Israel contra os palestinos. Não é Israel contra o Hamas. Tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a gente sabe, né? As guerras, elas estão previstas, né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse capítulo 6, é um evento que o Cordeiro, ele abriu o livro com os seus 7 selos. E os primeiros selos são 4 cavalos que saem numa corrida. E o segundo cavalo, no segundo selo, versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Isso representa guerra. Então esse cavaleiro que saiu correndo, cavalo vermelho, representa a guerra. A guerra está acontecendo aí em vários lugares, em várias situações, em todas as épocas que nós conhecemos, tem guerra. As pessoas se matam, não é? Então isso corresponde ao que o Senhor está falando. As guerras começaram desde o primeiro século, vamos falar da era do Senhor, desde o primeiro século. Mas é o fim? Não, não é o fim. O fim virá com a grande tribulação que vai durar 3 anos e meio. Aí depois, no final desses 3 anos e meio, virá o fim. Daniel, livro de Daniel, capítulo 12.
Senhor Jesus. Aleluia. Daniel 12, versículo 4. Daniel fala do tempo do fim também. Então vamos ver como ele fala aqui, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então tem algo que Deus chamou de tempo do fim, que é o tempo que o Senhor vai voltar, a segunda vinda de Cristo. Vou ler de novo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Versículo 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E o versículo 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 1 tempo, mais 2 tempos e mais metade de um tempo. Tempo corresponde ao ano. Então, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Então, o tempo do fim, o fim exatamente chega no final dos 3 anos e meio. Está claro? Apocalipse também fala dos 3 anos e meio. Fala também de 42 meses. Também são 3 anos e meio. 1260 dias. Também são 3 anos e meio. Amém? Então estamos claros aqui, é o tempo do fim. Tem guerra? Tem. Mas ainda não é o fim. Enquanto não tiver a grande tribulação, ainda não é o fim. Voltando para Mateus. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A fome também é uma consequência da guerra, certo? E a fome também é um cavalo de Apocalipse 6. Senhor Jesus. Está dando para acompanhar, gente? Sim. Tá? Então, o cavalo do terceiro selo, versículos 5 e 6 de Apocalipse 6. Ó Senhor Jesus, vou ler aqui. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui está falando de comida, coisas para comer. E as coisas serão pesadas numa balança e vão ser caras. Isso sempre acontece quando tem guerra. Nós mesmos já não somos vítimas da guerra na Ucrânia, lá não tem problema de grãos, etc e tal, trigo, tal, sobe. Então, isso é a fome. E os terremotos, que foi falado lá em Mateus, também acontecem. Não acontece? Sim. Mas esses terremotos vão se intensificar. Já tivemos sérios terremotos na Terra aqui. Terremoto na Terra não, tem que ser, né? Ó Senhor Jesus. É um terremoto. Tem que ser na Terra. Nós tivemos já vários terremotos complicados. Aqui no Brasil, de vez em quando, dá uma sacudidinha aí,
Eu até agora não senti, mas em alguns lugares do Brasil já sentiram e já fica com a orelha em pé. Mas em alguns lugares o terremoto foi mais sério e muitas pessoas morrem e tal. E aí eu queria mostrar para vocês, ó, Apocalipse 6:12. Aqui já está falando do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, tem um grande terremoto para acontecer. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Só para vocês saberem. Capítulo 8, versículo 5 de Apocalipse. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 11:13. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Amém. 19. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Capítulo 16, versículo 18. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, esse terremoto vai ser sério, vai ser complicado. Vocês entendem que essas coisas acontecem, falando especialmente de terremoto, para dar uma sacudida nas pessoas? Até a gente, quando ouve falar de terremoto em algum lugar, fica meio abalado, não fica? Sim. Por quê? Ai, se fosse aqui, não é verdade? Se fosse aqui no meio da noite, o que eu ia fazer? Já era. E eu acredito que tudo isso realmente é para mexer com a gente. É. Qualquer desastre, né? Qualquer desastre, exatamente. Então, irmãos, nós precisamos ser sacudidos. Nós precisamos ser chacoalhados, né? Amém. Chacoalhados. E seguir firme o Senhor. Amém. Voltando para Mateus, versículos 8 e 9. Uma boa parte desses sinais serão na tribulação. É. Exatamente. Versículos 7 eu li, já li. 8. Porém, tudo isto é o princípio das coisas. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, como eu falei, essa sessão que nós estamos lendo é referente a quem? Israel. Os judeus. E hoje, aqui fala, sereis odiados de todas as nações. Está acontecendo isso hoje? Estão sendo odiados? Sim. Sempre foram, né? Mas Fala que nação é gentil. todas as nações, Não gentil. fora Israel, no caso, está falando para Israel. Então, eu acredito que hoje está sendo feita uma propaganda realmente forte, antissemita, contra Israel. Vocês percebem isso, não? Por isso que eu falo, quando a guerra é Israel contra Hamas, um grupo terrorista, e não contra os palestinos, certo? O Hamas se infiltra lá no meio dos palestinos, tem tudo para tudo quanto é lado, como a gente tem visto e tal, usam de bastante coisa que não, sem escrúpulo, né? Mas de artimanhas, mas alguns falam propositadamente que é uma guerra entre Israel e Palestina. Para quê? Para levantar ódio contra Israel. E está levantando?
muitos judeus têm sido alvo de perseguição no mundo inteiro. Certo? Muitos têm necessidade hoje de ter segurança, de sair com escolta, alguma coisa assim, por causa desses problemas, desse ódio. Então isso está acontecendo também, tá? Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, olha lá, 1 João, capítulo 4, versículo 1. João já falava disso no final do primeiro século. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aí eu queria acrescentar aqui, deixa eu ver se é 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, alguns vêm, até batem a sua porta e querem pregar um evangelho para você, mas eles não creem em Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus que veio ao mundo, que Deus se encarnou, certo? Se eles não creem, eles vão trazer uma doutrina herética para você. O que nos salva é crer no Senhor Jesus. Amém. E essa doutrina não leva ninguém à salvação. Então, cuidado. Versículo 8 continua aqui. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não é um irmão em Cristo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. É sério, né? Por quê? Para a gente não se contaminar, para a gente não ser enganado. Por isso que é tão sério assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eles não acreditam no Novo Testamento? Não. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Entendeu? Quem não acredita no Filho, não tem o Pai. Embora fale de Deus, entendeu o que eu estou falando? Fale que tem Deus, se não tem o Filho, não tem o Pai. É o que nós vemos, né? Para eu ter a vida de Deus em mim, eu preciso crer em Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. De quem? Jesus. Amém? 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quero reforçar, irmãos, nós precisamos estar atentos com relação aos falsos profetas, aos falsos ensinamentos. Isso pode nos tirar da vitória, entendeu? Por que não receber em casa? Eu quero continuar. Quero continuar na minha trajetória. Amém?
E aqui, voltando para Mateus, falar também. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor se esfriará de quase todos. Olha, um outro ponto importante. O amor vai se esfriar. Nós precisamos estar bem aquecidos no amor. Amém. Precisamos amar uns aos outros. Amém. Você veja, versículo 10, né, fala: muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quer dizer, aquele que é seu irmão, você vai odiar, você vai trair, por quê? O amor se esfria. Irmão, já pensou isso aqui? Nós estamos juntos aqui, nós nos amamos, temos o amor do Senhor, e de repente, por alguma coisa, a gente começa a descartar os irmãos, mandar os irmãos embora. Você já pensou? Isso aí é o amor se esfriar, não é? Sim. Isso é um perigo, irmãos. Se a gente vê essas coisas acontecendo, a gente precisa tomar muito cuidado. Irmãos que não conseguem mais ficar juntos, o que está acontecendo? É um sinal. O amor, igreja em Filadélfia. Filadélfia tem a promessa do Senhor. Filadélfia é amor entre os irmãos. Amém. Imagine Filadélfia começar a se separar, se dividir. Não quero saber de você. Você pensa assim, eu penso assado. Então segue o seu aí, que eu sigo o meu. Isso é um perigo que nós corremos sempre. Deu para entender? Por quê? Se você pensa de uma maneira e eu penso de outra, não tem heresia, não tem pecado no que você pensa, no que você quer praticar, no que eu quero praticar. Não precisamos dividir, não precisamos ir cada um para o seu lado. Vai desviar. Não vai desviar. Não vai desviar. Entendeu? Vamos caminhar. Amém? Amém. De repente eu estou falando alguma coisa e você fala assim, não concordo com isso. Tudo bem. Né? Você não concorda? Amém. Vou falar para você, não venha mais no nosso estudo bíblico aqui. Amém. Ó Senhor Jesus. E aqui fala também, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você está sendo perseguido, você está sendo sofrendo todas essas questões aqui, mas você persevera. Pessoas odeiam você, você vai vencer. Você vai perseverar, você vai ser salvo. O Senhor vai cuidar de você. Amém. Esse é um sentido, mas o outro sentido é ser salvo para entrar na manifestação do reino mesmo. Perseverar até o fim, permanecer firme no Senhor, você vai ser um vencedor, você vai entrar na manifestação do reino. Amém. E o versículo 14, queria ler com todos vocês juntos. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então vamos lá. Apocalipse, o primeiro selo, capítulo 6. Versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguns interpretam esse cavaleiro como o anticristo. Eu acho uma interpretação muito esquisita. Eu não sei se vocês pensam assim, mas tem estudiosos da Bíblia que falam que é o anticristo. Na verdade, esse cavalo branco representa o Evangelho. Amém? Ele saiu vencendo e para vencer. É um cavalo branco, foi dado uma coroa, e aqui fala, né? O cavaleiro tem um arco, porque as flechas já foram lançadas, certo? E esse cavalo branco
Cavalo branco, né? Representa, se a gente for ver lá no Apocalipse 19, Senhor Jesus. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis o seu cavaleiro se chama Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aí você vai ler os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco. Não é o anticristo. Tá certo? Então esse cavalo branco representa o Evangelho. Alguns podem falar, o Senhor Jesus é o Evangelho, né? O Evangelho saindo para pregar, alcançar toda a terra. Então, só para falar desses 4 selos, nós não falamos do quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é a morte, né? Mas é o quarto selo no versículo 7 e 8 de Apocalipse 6. Esses 4 selos, eles são abertos e são 4 cavalos que caminham paralelamente, caminham juntos. Isso já está acontecendo há algum tempo. O selo de Apocalipse, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Tem evangelho? Tem guerra? Tem fome? Tem morte? Está acontecendo. Então está andando paralelamente. Mas aqui, lá em Mateus fala, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Evangelho do reino. Isso indica que nós precisamos mostrar que na nossa vida tem um rei. E que Deus quer reinar na vida das pessoas também. Não é só o evangelho da salvação. Fui salvo, que bom. Mas tem um governo. Tem alguém que governa na minha vida, na nossa vida. Esse é o evangelho do reino. Amém? Vamos encerrar por aqui. Talvez semana que vem a gente possa retomar a partir daqui. Ó Senhor Jesus. Amém.